Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, a imoralidade sexual, o orgulho, a autossuficiência, a ira, a procrastinação. Meu nome é Micael. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o orgulho, a ira, a baixa autoestima. Eu sou a Dani. Muito bom. Eu e a Dani, somos os líderes do 30 Semanas Start, que é o... Muito bem. Podem sentar. Tem adolescente aqui? Olha, bastante. Vocês estão quietinhos, faz barulho. Tem bastante. E nós estamos muito felizes em estar dando início a esse esquenta e esse ciclo com os adolescentes. Nós estamos também com uma equipe abençoada para esse ano. Que inclusive tem adolescentes servindo, que já fez. Muitos adolescentes servindo, adolescentes testemunhando. E nós queremos aqui divulgar um pouco sobre o 30 Start no sentido das idades, a partir de 13 até 15, 16 anos, é a idade que o Start compreende. E nós queremos pedir essa ajuda para vocês que conhecem adolescentes, ou que às vezes têm um filho adolescente, ou têm um sobrinho adolescente, que recomendem o 30 Semanas, que tragam. É um programa que faz tanto bem para a vida deles, como faz também para os adultos. Dentro do 30 Start nós temos as mesmas 8 decisões, a apostila é a mesma, e os adolescentes têm aí já há 3 anos aproveitado, desfrutado do programa e das bênçãos que ele vem trazer. Amém? Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o orgulho, a ansiedade, ira e julgamento. Eu sou o Fabiano. Oi, Fabiano. Eu, com essa camiseta diferente aqui, azul, sou líder junto com a minha esposa do 30 Semanas Juniores, que é de 10 a 12 anos. Tem algum junior aqui? Tem algum junior? Tem? Uau, aí, ó. Aqui também, legal. Esse é o nosso segundo ano do 30, ele começou ano passado, 30 Semanas Juniores. Para nós é um projeto muito desafiador. A minha esposa não pôde estar aqui hoje, porque a gente deu esse pontapé inicial, sem saber ao certo como ia ser, se ia dar certo, se não ia, mas deu muito certo, é muito legal. Eu sempre costumo dizer assim, que se nós, adultos, tivéssemos essa oportunidade com 10, 11, 12 anos, muito dos nossos traumas, as nossas angústias, as nossas feridas, a gente não precisava ter passado. Então, se você conhece um junior que tem vontade de fazer o 30, incentive a fazer, incentive a fazer a sua inscrição e participar do 30 Semanas também, que com certeza Deus vai mexer em alguma feridinha e vai sarar essas feridas. Amém? Amém. Pessoal, eu gostaria que a equipe viesse aqui para frente. De todos os 30, gente. De todos os 30. Pessoal, o 30 não é do Lão, não é do Fabiano, não é do Mica, não é da Sinara, não é da Dani, não é da Lu. Essa equipe aí, que parece um formigueiro que está vindo aí, gente. Esse aí é o 30, certo? Nós somos um corpo, cada um tem uma função. E hoje nós estamos sem o nosso banner, né? Mas toda a bênção que a gente já recebeu, esse pessoal aqui está dizendo, abrindo o coração e dizendo assim, ó, nós vamos derramar chuva de bênçãos em vocês, porque as mesmas bênçãos que já receberam, eles vão distribuir para vocês. E a gente quer aproveitar, né, para agradecer cada um que se inscreveu. E se você conhece alguém que já fez o CR ou 30 Semanas, porque precisa ter passado pelo programa para fazer parte da equipe, então, que você avise, convide para fazer parte da nossa equipe, porque parecemos muitos, mas nós temos no coração que nós vamos receber muitas pessoas, então precisamos de mais. Então, se você souber, pode chamar para vir aqui. Deus abençoe, né? Vamos, palmas para eles, né? E vamos fazer uma oração. O que eu faço?
Senhor, mais uma vez estamos aqui. O Senhor mesmo disse que a obra está feita e a gente precisa de operários. E cada um está dizendo aqui, eis-me aqui. Senhor, a gente sabe que o ano é longo, 30 semanas não é tão longo, mas a gente sabe que vai ter muitas pedras no meio do caminho. E eu peço, Senhor, que o Senhor tire que limpe o caminho de todo mundo e que não deixe nada atrapalhar essa nossa trajetória. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer o céu aqui na terra. E queremos, Senhor, que o Senhor nos capacite, como o Senhor sempre tem nos capacitado. Nós somos totalmente dependentes da Tua misericórdia. E eu quero agradecer, Senhor, a cada pessoa que veio aqui na frente, que o Senhor continue iluminando os caminhos dessas pessoas. Desse exército que é o exército Teu, Senhor. Eles são Teus soldados. Eu oro e agradeço e peço a Tua bênção neles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu queria perguntar, quem está vindo pela primeira vez fazer o 30 esse ano, conhecer o 30, podia ficar de pé, por favor? Uau! Seja muito bem-vindo. Uau! Sejam bem-vindos, pessoal. Uau! Pode sentar, pessoal, a equipe pode ir. Então, você que é novo aqui, né? Algumas coisas são muito novas, você veio no esquenta. Então, para você ficar mais tranquilo, durante todo o decorrer do 30, você vai conseguir entender como que a gente se apresenta, por que a gente se apresenta como filho amado, né? Tem um caminho a ser percorrido e você vai entender como isso acontece. Gente, isso acontece toda terça-feira. Já estou acostumada desde o ano passado. Mas a gente queria dizer, seja muito bem-vindo, né? Continue conosco, chame pessoas, né? Vocês viram os testemunhos, vidas serão transformadas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu sou o Felipe, sou filho amado do Pai, em luta e vitória contra a ira, contra a procrastinação, contra a preguiça, contra a gula. A gula eu estou em luta ainda. É isso aí. Eu sou o Felipe, então. Prazer em estar aqui com vocês, gente. É muito bom poder confessar suas lutas e suas vitórias e suas batalhas. E é muito bom fazer parte desse tempo com vocês. O Lão e a Sinara dedicam a vida deles a alguns ministérios, mas eles têm um carinho especial, né, pelo 30 Semanas. E toda vez que eu venho visitar o 30 Semanas, eu vejo a mão de Deus aqui. Ano passado eu não vim, né, porque a Nai estava servindo, eu estava com os meninos. E esse ano, o privilégio de estar aqui na primeira noite, é o Esquenta 30, né? E aí o Lão falou assim, vai ter o Esquenta 30 e eu queria que você falasse sobre ansiedade. Eu falei, pô, Lão, mas você já está ansioso para começar o 30, você quer que eu fale sobre ansiedade? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. E quando a gente vai falar de ansiedade, quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente poderia caminhar por muitas vertentes, é um tema muito amplo. Tem os grupos ali que falam sobre isso, e eu creio que cada um, de um certo nível, de um certo modo, tem um pouco de ansiedade. Cada um no seu dia a dia tem uma inclinação, uns mais, outros menos. Mas quando eu estava orando e pedindo para Deus, e falando, Senhor, para onde que o Senhor quer que eu caminhe nessa noite, nesse esquenta, nesse primeiro dia do 30 Semanas? E eu estava passando por uma semana passada foi uma semana pesada para a gente como igreja, algumas notícias, né, nosso coração apertado, ao mesmo tempo que a gente estava celebrando batismos aqui, casamento e algumas batalhas. E o Senhor ministrou hoje no meu coração, hoje pela manhã, sobre uma paz que excede todo entendimento. E aí, o tema dessa palavra que eu quero falar com você é, se você quiser anotar, se você tem o hábito de anotar, é que a paz, ela é uma promessa. Você tem aí o slide, Henrique? Você recebeu? Não recebeu? Então, eu vou te mandar pelo WhatsApp aqui. Achei que você tinha recebido. Espera aí, gente. Certeza?
te encaminhar. Desculpa, gente. Te mandei. Foi. Então eu quero falar sobre uma paz, essa promessa que Jesus traz para cada um de nós. Esses dias eu estava vendo um videozinho lá, vídeo de Instagram, e tinha uma pessoa analisando lá uma nota, um dinheiro. Quase, quem não usa mais nota física? Assim, pouca gente, eu quase não ando mais com nota física, é tudo no celular, é carteira digital, isso, obrigado. Você usa no celular, você usa a carteira de motorista no celular, você usa o cartão, você usa o Pix. Mas eu estava vendo um videozinho lá e a pessoa falando, esses vídeos de inspiração, e ele falando, trazendo uma mensagem, ele estava fazendo uma alusão com uma nota de R$100. E ele pegou aquela nota de R$100, e ele mostrou aquela nota de R$100, e ele falou assim, essa nota é falsa. E a pessoa falou, que estava junto com aquela pessoa, falou assim, como que você sabe que essa nota é falsa? E ele respondeu assim, olha, existem diversos tipos de falsificação. Você pode usar um papel muito parecido, mas essa falsificação pode ter esse problema, ou você pode fazer de outro jeito. E às vezes parece uma coisa muito distante para a gente, que a gente quase não usa mais dinheiro, a gente quase não vê nota falsa por aí, mas acontece. Mas a pergunta que ele fez, que aquele rapaz falou, e o ensino que ele deixou é o seguinte, vai ter diversos tipos de falsificação. Vai ter diversas maneiras que as pessoas podem tentar enganar. Mas para você reconhecer uma nota falsa, você precisa saber o que é a verdadeira. Você conhecendo a verdadeira, você conhecendo quais os traços da verdadeira, quais as marcas da verdadeira, quando você pega uma verdadeira na mão, você reconhece aquilo que é falso. E se você parar para pensar, hoje se fala muito de paz, hoje se fala muito de um tempo de tranquilidade, as pessoas estão em busca de um momento de felicidade, de um momento de paz, e eu poderia perguntar para vocês, e eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado aí, o que é paz para você? O que é paz para você? Talvez a paz seja você passar um final de semana num lugar tranquilo. Talvez a paz seja você ver seus filhos bem. Talvez a paz seja você comemorar a vitória do Corinthians no final de semana. Aí você tem uma semana de paz, né, Gerson? O Corinthians está bem, né? Aí o Palmeiras classificou e você já perdeu a paz, né? Talvez seja uma conta bancária recheada. E hoje é muito, muito fácil. Esses dias eu vi uma pessoa Eu estava num local e estava sentado assim nesse local e eu vi aquela pessoa, ela abria o celular assim dela, abria o aplicativo e ela olhava a conta do banco dela. Aí eu não sei se ela estava esperando para receber um dinheiro ou alguma coisa, mas ela fechava acho que eu estava num consultório, algum lugar assim. Eu tinha levado o Miguel para consultar, e aí dava um tempinho, não que eu era curioso e ficava olhando o celular dela, mas a pessoa estava próxima. Ela pegava de novo o celular e olhava aquela conta bancária dela, e depois ela pegava e olhava de novo. Talvez a sua segurança seja olhar o quanto você tem na sua conta. Talvez a sua segurança seja pagar os boletos do mês, e aí você pagou e você fala assim, agora eu estou em paz, agora eu consegui resolver tudo que eu tinha que resolver, agora eu limpei a casa. Não tem aquele momento de paz quando você limpa a casa? E aí você senta no sofá e agora eu estou em paz. Lá em casa dura 2 minutos. Aí os meninos veem e já tá, Rafão, você está aí? Bom te ver, meu irmão. E aí, então, a paz ela pode ser muito subjetiva, ela pode ser conforme a inclinação de cada um. Mas para você descobrir a verdadeira paz, você vai olhar para a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela traz uma promessa, ela traz algo que nos inclina para caminhar para essa paz. Pode passar para mim? Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus. E aí esse versículo ele já é cirúrgico. E se eu pudesse resumir essa pregação, esse tempo com vocês, era esse versículo, que fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Se você quer o significado da paz, a paz de Deus, ela não está relacionada às coisas desse mundo, ao nosso entendimento. Então você pode encontrar paz em uma mãe que perdeu o seu filho. Você pode encontrar paz em meio de alguém que está passando por uma doença. Você pode encontrar paz em alguém que está desempregado. Você pode encontrar paz em alguém que está com problemas familiares, problemas nos seus relacionamentos. Porque a paz, ela excede, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E quando a gente vai falar de ansiedade, a gente poderia caminhar por diversas linhas. O que está te gerando ansiedade? O que você tem feito? Quais os gatilhos? E eu creio que muito bem você vai caminhar sobre isso durante os 30 semanas. Você vai poder, se for essa a sua área de luta, você vai poder caminhar sobre isso, reconhecer gatilhos, você vai poder fechar portas onde você está dando brecha. Mas hoje eu queria que você saísse no seu coração, junior, adolescente, start, jovem, adulto, que existe uma paz, que nós temos acesso a ela, que talvez não seja tão simples acessá-la, mas eu queria que você ligasse uma luz de esperança nessa noite. Eu queria que você entendesse que quando a gente vai para a palavra de Deus, mesmo em meio às provações, às batalhas, há uma promessa de paz. Próximo versículo, pode passar para mim? João 14, 27 fala assim: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo está relacionada naquilo que a gente falou. Uma boa conta financeira, uma casa boa, sem problemas, um carro na garagem que não tá dando problema. E ontem eu usei até uma palavra, falei assim: esse meu carro está tirando a paz. Estragou lá um negócio, eu tive que resolver. Porque a gente coloca a nossa paz relacionada a coisas. Mas Jesus está falando aqui que eu estou deixando a minha paz. A paz lhes dou, não como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Você já perdeu uma noite de sono por causa de um problema? Você já passou um dia sem produzir, sem se relacionar por causa de um problema? Por causa de uma dificuldade? Você já tratou mal alguém porque você estava passando por uma batalha interna? Gente, eu não estou falando que você vai ter um coração de gelo, que você não vai estar nem aí para aquilo que está acontecendo, que você não vai se inclinar, que você não vai ter as emoções. Claro, nós somos seres carnais, nós teremos batalhas, mas o Senhor Jesus diz que Ele passou por aflições, Ele passou por batalhas, e essa paz que estava no coração dele, a paz que é capaz de ceiar junto com o seu traidor, Ele nos deixa, Ele nos incentiva a buscá-la, Ele nos incentiva a caminhar em busca dela. Então, se tem algo que está dando errado na sua vida, se tem algo que não está alinhado, se tem algo que está tirando os seus pensamentos, aquilo que você tem que pensar, busque a paz do Senhor Jesus. Quero ler Mateus capítulo 6 com você. Você está com a sua Bíblia. É um texto um pouquinho grande, mas eu queria ler esse texto porque todas as vezes que o meu coração está aflito, isso aqui é algo meu, pessoal, e eu queria compartilhar com vocês. Todas as vezes que as coisas não estão caminhando do jeito que eu esperava que caminhava, todas as vezes que talvez as contas não batem, todas as vezes que aquela palpitação vem no coração, eu busco e volto e leio Mateus capítulo 6, que fala assim: portanto, começando no versículo 25, isso aqui é um refrigério, eu queria que você recebesse isso do céu para o seu coração nessa noite, que fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Necessidade básica do ser humano. Sua vida, o que comer, o que beber, o que vestir, suas necessidades básicas. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sim, você vale muito mais que as aves do céu. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora
que seja na sua vida. E eu vou repetir essa pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que faça planos, por mais que faça um monte de coisa, pode acrescentar uma hora que se quer na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pode passar? Pode passar para mim, por favor? Henrique, foi arrebatado? Foi para a paz do Senhor Jesus? Travou aí? Foi. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada do fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que se correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí um versículo muito conhecido, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. O que são todas essas coisas? Comer, beber e vestir. Todas essas coisas serão acrescentadas. E aí tem um versículo que talvez você pode olhar por um lado pessimista, mas é um lado realista do Senhor Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um texto que talvez ele termine aqui, basta cada dia o seu próprio mal, mas é as nossas batalhas, as nossas guerras. Mas ele é um texto que traz um refrigério. É claro que você pode inclinar a sua vida e gastar o seu tempo buscando riquezas. Você pode gastar a sua vida, você pode gastar os seus relacionamentos, você pode abrir mão de relacionamentos profundos em troca de trabalho, e aí você vai poder ter uma bela casa, você vai poder ter um belo carro, você pode ter riquezas, viajar para onde você quiser, e talvez isso não seja errado, e eu acho que não é errado, mas gastar a sua vida para isso, você vai perder algo que é mais importante, que é a proteção de Deus, é a paz que excede todo entendimento, porque você colocou as coisas na ordem errada, e isso gera ansiedade. Talvez uma grande chave, um grande segredo aqui sobre a ansiedade. A ansiedade ela é gerada quando você coloca as coisas, as prioridades em ordens erradas. Quando você coloca aquilo que é urgente primeiro daquilo que é primordial. Quando você coloca aquilo que é importante na frente daquilo que é essencial. É importante você fazer um exercício físico, sim ou não? É importante. Agora, Paulo escreve que é mais importante você buscar a palavra de Deus do que você cuidar do seu corpo. E não me interprete errado, os dois são importantes. Mas tem gente que gasta a sua vida pelo seu exterior e esquece do seu interior. Quando você inverte as suas prioridades, você acaba gerando ansiedade. A primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é que na vida, pode passar para mim? Na vida existem preocupações. Quem aqui, de todo o coração, você pode ser sincero, está preocupado com alguma coisa hoje? Levanta a mão bem alto. Se você não levantar a mão, você será arrebatado instantaneamente. Olha aí, levanta a mão. Quem está preocupado com algo? Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. Todo mundo quase está preocupado. Tem gente que não está preocupado ou não entendeu a pergunta. Mas, na vida existem preocupações. Isso é real, isso é verdadeiro. A Bíblia nos deixou a par disso. O próprio Jesus falou, neste mundo vocês terão aflições. Fala para quem está perto de você, neste mundo você vai ter aflição. Neste mundo você vai ter problema. Neste mundo você vai ter, a gente usa a palavra BO, aí você vai ter uns BO para resolver, você vai ter uns abacaxi, você vai ter uns pepino. Eu falei para nós, eu estou quase virando agricultor, de tanto pepino e abacaxi que eu tenho para resolver. Você vai ter problema. E que bom, e eu aprendi a olhar pelo outro lado, que se eu tenho problema, Deus está me dando capacidade de resolver problema. Amém? Agora tem gente que gosta de se meter no problema dos outros, aí é falta de sabedoria. E às vezes eu converso com os meninos lá em casa, deu uma briga, deu uma confusão, eu falo, agora vai lá resolver seus problemas. Resolve seus problemas, vai lá falar com seu irmão, vai lá falar com a sua mãe. Resolve aquilo que você tem que resolver. E essa palavra é libertadora, que na vida nós teremos problemas.
Muitas vezes se condiciona que agora eu tenho Jesus e tudo mudou. Amém, sim, tudo mudou. Mas nós estamos num processo de santificação e num processo de purificação até o encontro do Senhor. Enquanto estivermos na terra, vai ter pecado, vai ter batalha, vai ter fatalidades. Vai acontecer. E nós teremos que nos posicionar. Como que você enfrenta seus problemas faz toda a diferença. Aonde estão as suas prioridades faz toda a diferença. Por isso que Mateus 6,33 é a base de tudo nessa questão. Onde você está colocando o seu coração. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, Pedro está escrevendo aqui lá na igreja primitiva. E ele fala assim, lance sobre ele sua ansiedade. Gente, ansiedade não é coisa de agora. Eu acho, e alguns estudos apontam isso, que os níveis, sim, de ansiedade hoje são muito maiores por causa da atividade cerebral extremamente acelerada. Extremamente acelerada. Eu tenho um problema sério com áudio em 1.5 e 2.0. Você tem esse problema também? Tem esse problema também? Esses dias eu tinha que assistir uma aula. Eu falei para a Nainai, eu não vou assistir essa aula ao vivo porque demora 2 horas. Eu vou amanhã assistir, porque daí eu consigo colocar em 1.775. Gente, isso é um problema de ansiedade. Porque a vida não é no 2.0, a vida não é no 1.5. E esses dias eu descobri agora que no WhatsApp você consegue ver vídeo no 1.5. O áudio eu sabia que dava para ver. Agora, vídeo no WhatsApp é 1.5. E esses dias eu fui mostrar para uma pessoa e ele falou, cara, desacelera isso aí. Na vida, nós teremos aflições, nós teremos problemas. Nós teremos que resolver coisas no ritmo que a vida nos coloca. Hoje estamos condicionados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a resolver muita coisa ao mesmo tempo. E você pega a aba do seu celular e tem um monte de aba aberta. E aí você não consegue ler a Bíblia, porque ao mesmo tempo que você está lendo a Bíblia, você está vendo o Instagram, você está vendo uma notícia, você está vendo se o Corinthians fez o gol ou não, você está vendo a publicação na CGN, você está vendo, sei lá o que você está vendo. E aí que você acaba consumindo um monte de coisa que não faz parte para a sua vida. É incrível como nós somos especialistas em tudo e não sabemos nada. Vocês já perceberam isso? Tem gente que é especialista em aviação, porque ele segue o cara que fala sobre aviação. Na guerra, todo mundo estava especialista em guerra, mas não está focado em nada. Pensamento acelerado. Pensamento acelerado, isso traz ansiedade. E aí você não consegue resolver os problemas que você tem na sua vida. Primeira coisa é entender que você vai passar por problemas. Que você vai ter aflições, que você vai ter batalhas. Eu não estou lançando uma palavra aqui para você, gente. Eu estou falando o que a Bíblia diz e o que Jesus está falando. Na vida vocês terão aflições. No mundo terão aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E vencer o mundo é vencer o coração acelerado, é vencer a palpitação, é vencer a ansiedade, é vencer aquilo que você não pode fazer nada. Um amigo falou para mim uma frase que de vez em quando eu lembro essa frase. Se você não tem o que fazer num problema, ele já está resolvido por Deus. Não tem o que fazer. Tem coisa que você está com a mão atada, você já orou, você já pediu perdão, você se quebrantou. Senhor Jesus, agora é com o Senhor. Agora o que o Senhor não tem, por que eu vou gastar a minha vida? E claro que eu estou sendo frio nisso aqui. Eu estou tirando as emoções de lado. Mas nós precisamos entender como que o ser humano funciona. Quanto mais você alimenta um pensamento e um problema, mais você vai se colocar nele. Mateus 6,33, Mateus 6,25, o texto que eu acabei de ler, ele começa falando, não se preocupem com suas próprias vidas. E talvez esse seja o segredo. Ame a Jesus, busque a Ele, incline seu coração para Ele, faça o que é correto. Quando esse texto fala não se preocupar com a sua própria vida, é porque quando você entende que você perde a vida para Jesus, ela não é mais sua. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a salvará.
Então Jesus está vendo como as coisas se encaixam, ele está falando assim, ó, não se preocupe com a sua vida, porque ela não é mais sua. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Talvez isso... Pô, pastor, mas e os problemas do dia a dia? Eu sei, gente, eu também passo, a gente passa por isso. Mas tem uma frase legal que fala assim, ó, no final tudo vai dar certo. Eu já li o final da história. E no final dá certo. Qual que é o maior medo do ser humano? Qual que é o maior medo do ser humano? A morte. E Paulo escreve, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não é porque Paulo era coveiro que morrer era lucro. É porque ele entendia que viver aqui era para Jesus. E sair desse momento aqui é o encontro completo. Eu não quero desmerecer seus problemas, porque eu também tenho problemas. Eu não quero desmerecer suas aflições, porque às vezes para eu estar aqui, por exemplo, aqui à noite, nesse momento, os meninos estavam pulando, estavam com energia lá em casa, a Naya acordou com gripe, estava com febre, tudo tem um monte de coisa para acontecer. Todos nós passamos por batalhas, mas precisamos entender a nossa prioridade. Segundo ponto que eu quero falar com você, em relação à paz. Encontre o local de descanso. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim. Quem que está cansado e sobrecarregado aí, gente? Pode ser sincero, não consegue nem levantar a mão, está cansado. Venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Marta e Maria, chegou um batalhão de homens na casa de Marta e Maria. Marta, meu Deus, eu preciso cozinhar para esse povo, tem que arrumar a casa. Você já arrumou a casa correndo que a visita ia chegar? Fala a verdade, sim ou não? A visita está chegando, começa a catar as coisas, joga para lá e passa para cá, e pega as louças, esconde, e junta a toalha jogada, aí vai no banheiro e cata as coisas, olha se tem papel higiênico, arruma o negócio. Já fez isso, né? Eu faço também lá em casa. E aí, Marta fez isso. Marta foi lá. E vamos lá, e de repente Jesus está ministrando sobre a vida deles, está falando, e Maria, poxa, eu já questionei Maria, né? Porque o meu temperamento é ser Marta. O meu temperamento é ser Marta. Eu falei, pô, Jesus, pegou pesado com Marta, porque ela arrumou o ambiente para você. Mas Jesus olha e fala, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. Eu não estou falando para você negligenciar. Não estou falando para você negligenciar a sua vida. Mas você pode trocar o consumo de uma rede social pela presença de Jesus. Você pode trocar um momento de descanso por se deleitar num louvor e na palavra de Deus. Você pode trocar, talvez, um nível a mais financeiro por um nível a mais na sua família. Você pode trocar uma dedicação que você poderia se dedicar para um reconhecimento por uma dedicação no ministério. Existe um lugar de descanso no Senhor. Toda vez que a gente faz musical de Natal, é muito intenso. E toda vez assim que a gente está aqui naquelas apresentações, naquela correria e tal, a gente chega em casa e cansado, né? E no outro dia tem a apresentação. E eu sinto a graça de Deus nesses dias, num renovo que só Ele pode dar. Parece que a gente dorme melhor, parece que Deus cura, trata, resolve. Então, num momento de ansiedade e de aflição, você pode ter vários caminhos onde você pode encontrar descanso. Você pode comprar uma passagem, se você tiver um poder financeiro, para uma praia e descansar. Você pode tirar um dia num hotel, você pode desligar todo o seu celular e ficar trancado na sua casa. Você pode ir comer, se você gosta de comer. Você pode fazer algum hobby. Mas existe um local que não custa caro, não requer investimento e talvez ele está dentro do seu quarto. Que é que Deus fala para você entrar no seu quarto, conversar com Ele no secreto
e Ele te ouvirá. Pode passar o próximo versículo? Salmo 94 fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio em minha alma. Eu não sei que nível você está de ansiedade, qual é o nível que está no seu coração, mas eu sei que existe um consolo. Eu sei que existe um lugar que talvez não seja fácil de acessar, e eu não quero menosprezar essa batalha, gente, porque eu passo por momentos de fraqueza, eu passo por momentos de ansiedade, e quando eu falei aqui para vocês que eu estou em luta e em vitória na gula, é porque é verdade, gente. E sabe onde que eu estou vendo que eu estou ansioso? Quando eu começo a visitar muito o café aqui da igreja. Quando eu começo a passar muito, pegar brigadeirinho ali, quando eu começo a passar, porque eu estou querendo uma fuga. E essa fuga deveria ser os braços do Senhor. Tem dias que eu preciso pagar esse preço com o meu sono. Enquanto meus meninos estão acordados, quero que vocês entendam isso com o coração aberto. Não consigo ter paz na casa. Eu tenho um de 2, um de 5 e um de 8. E eles são bem intensos entre eles. Às vezes eu coloco ele dormir e aí eu vou ter um tempo com a minha esposa, ajudar a arrumar a casa. Mas eu descobri para mim um horário bom de paz, que é a madrugada. O silêncio absoluto. Qual é o preço disso? Descanso. Vou fazer isso sempre? Talvez não. Talvez nos momentos de mais aflição. Talvez nos momentos que você mais se inclina. Talvez nos momentos que você precisa só um tempo com o Senhor. Talvez seja uma caminhada no lago, onde você vai conversar com o Senhor Jesus. E você lá conversando sozinho, em volta do lago. As pessoas vão passar por você e você está louvando ao Senhor. Existe um local de descanso. Esse local de descanso não é só a igreja. Claro que a igreja você pode vir adorar o Senhor, mas ele tem um fácil acesso. É através de uma oração, é através de um louvor, é através da leitura da palavra, é através de um quebrantar de coração, é através de desconexão. Desconexão. Eu não descobri ainda, mas o meu celular, e não descobri por preguiça, porque eu já podia ter procurado no Google. Mas meu celular, quando eu acordo, quando ele desperta 6 da manhã, 6h15 por aí. Quando eu clico nele para desligar o despertador, ele já conecta o Wi-Fi. O de vocês é assim também? Já conecta? Ele conecta o Wi-Fi automático, eu não preciso conectar. E aí ele começa a entrar um monte de mensagem. E às vezes eu vou lá na sonequinha, né? Quem é da sonequinha aí, coloca aí 10 minutos de sonequinha. E o celular fica assim, ó. É o Satanás querendo tirar a tua paz. Eu tenho que descobrir. Se alguém souber isso, depois fala no meu celular aqui para não conectar automático. Mas você já começa o dia ansioso. E eu já caí nisso várias vezes, gente. De colocar ali do lado, desativei o alarme. Hoje eu vou dormir mais 10 minutos, hoje eu vou dormir mais 15. E fica lá, daí eu vou lá e pego, e a hora que eu ver, eu estou rolando o Instagram. 6h15 da manhã. Gente, não há nada tão importante no Instagram 6h15 da manhã. Vocês concordam comigo, sim ou não? As primícias estão no Senhor. Jesus acordava de madrugada, ao amanhecer, ia orar, ia meditar. Nós estamos condicionados a se conectar já. Encontre esse lugar de descanso. Terceiro, para a gente caminhar aqui para o final. Alinhe o seu pensamento. Não ande ansioso por coisa alguma. A gente leu esse versículo. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Mas aí a gente pensa nos problemas, na saúde,
na doença, a gente pensa nos pagamentos, a gente pensa em se der errado, e se quebrar, e se alguém ficar doente, e se acontecer algo fora do meu controle. Eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar as coisas que eu faço. Então, se eu vou sair de casa, o termo, né? Sair de casa para ir no centro, né? Mas se eu vou fazer isso, sair de casa para ir no centro comprar um tênis, o que eu vou fazer, gente? Eu vou sair de casa para ir no centro comprar um tênis. A minha esposa, ela já não é tão focada assim, né? E aí, se eu chego lá no lugar, ela quer comprar um tênis, depois ela lembrou que tinha que pegar um negócio para os meninos, e lembrou que tinha que pegar uma camiseta, e depois tinha que passar no mercado. Pronto. Perdi minha paz. Perdi, já minha cabeça começa assim, não, mas eu vou no mercado, vai estar uma fila enorme, esse horário não é a hora de ir no mercado, e se eu depois vou atrasar para os meninos para a escola. E aí os meus pensamentos sabotam a minha mente. Tudo que for verdadeiro, pode voltar para mim o versículo? Tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, excelente, nessas coisas pense. Será que é essa a nossa mente? A nossa tendência é pensar nos problemas. A nossa tendência é olhar para uma dificuldade e não agradecer, reclamar. Essa é a nossa tendência. Essa é a carne do ser humano. É a murmuração. O povo de Deus sai do deserto. Deus abre o mar vermelho. Eles atravessam, o exército vem e fecha o mar vermelho. Eles estavam 400 anos de escravo no Egito, apanhando, laço nas costas. Eles vão para o deserto. Chega no deserto, primeira dificuldade, começa a murmurar. E aí o que ele fala? Ah, saudades do Egito. Deus te dá um emprego. Você está desempregado, Deus te dá um emprego. Você chega no emprego, primeira semana, chefe brabo. Começa a reclamar do chefe. Orou por um filho, Deus te deu um filho. O filho ficou doente, começa a murmurar. Acorda de madrugada, começa a murmurar. A bênção se transforma em murmuração. Nem vou falar de casamento, porque senão eu vou pegar na ferida, né? A gente precisa alinhar a nossa mente. Capítulo 8 de Romanos, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso pensamento, a nossa tendência é pensar em coisas ruins. Por quê? Porque somos corrompidos pelo pecado. Eu sou uma pessoa, hoje é dia de confessar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de mapear as coisas e eu tenho a tendência de ir para o negativismo. Falaram para mim, nós vamos fazer Jesus subir pelo telhado aqui. E eu nem sabia que eu ia ser Jesus. Se eu soubesse antes. E aí, massa, que bênção, mas vocês já pensaram em como fazer isso? E se os motores não funcionarem? E se acontecer isso? E se cair? E não sei o quê? Não foi linda essa cena no musical de Natal? Foi ou não foi, gente? Talvez, se fosse a minha decisão, não teria essa cena. Então, graças a Deus que Deus dá uma multidão de conselheiros. Como é que está teu pensamento? Diante de um problema, diante de uma dificuldade. Como é que está teu pensamento diante de uma preocupação? Diante de uma barreira que Deus colocou na sua frente? O Senhor colocou, graças a Deus, vamos resolver. A palavra de Deus fala que a aprovação vem para que a gente tenha perseverança. Eu creio que Deus nos deixa passar por provas para que a gente possa ser testemunho vivo. Eu já vi uma frase, né, que alguns gostam de usar: o seu testemunho vai se tornar o seu ministério. Aquilo que você sofreu, e quão fortes os testemunhos aqui no 30. Aquilo que você sofreu vai ser aquilo que você vai ajudar alguém que está passando. Mas aí você precisa mexer a sua mente e mover a sua mente. Porque se você ficar parado naquilo que você sofreu, naquele momento de abuso, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, você não vai conseguir caminhar para frente. Porque as bênçãos do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas você fica sempre vivendo no ontem.
E aquilo que o Senhor fez ontem, ou aconteceu ontem, se você ficar vivendo no dia de ontem, você não consegue receber aquilo que o Senhor tem para sua frente. Alinhe seus pensamentos. Não é sobre negacionismo. Está tudo dando errado, mas o Senhor fará. Não. Tem a sua parte do milagre, tem o seu posicionamento, mas creia que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O problema é que às vezes essa noite é uma noite acordada e longa. Mas se Deus ainda não agiu, o final da história ainda não chegou. Amém? Deus está fazendo. Até nos momentos mais difíceis, Deus está fazendo. É sobre fé, é sobre posicionamento, é sobre acreditar que Ele pode fazer. Lance a ansiedade fora. Talvez seu coração comece a palpitar quando você se depara com aquele problema. Você está trocando pelo medo, a fé pelo medo, e elas não caminham juntas. E para terminar, não temas. Salmo 23, 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte. Ninguém quer andar num vale de trevas e morte. A gente quer a vida abundante, sim ou não? A gente quer o presente do Senhor, a gente quer o melhor do Senhor, o melhor dessa terra. A gente quer a vida abundante, a gente quer governar, a gente quer prosperar. Mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, gente, para que serve vara? Para que serve vara, gente? Para corrigir, sim ou não? E o teu cajado me protege. Então, a vara que corrige, o que ela faz, gente? Protege. Então quer dizer que a dor traz proteção. Porque se eu fosse caminhar pelo caminho que eu espero, talvez eu cairia no abismo. Mas a vara que vai doer um pouquinho, nos coloca no caminho do Senhor. Você está disposto a tomar varada? Mas, pastor. Hoje foi aniversário do... Hoje não, daqui 2 dias é aniversário do pastor Jefferson. Hoje é 25, Sonara? 26, 27. Aniversário do pastor Jefferson. E meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe se converteu, uma ovelhinha da Sinara, bem lá no comecinho da igreja. E ela teve um momento de conversão. Eu me converti um pouquinho para frente, 14 anos mais ou menos. 13 anos, eu acho. E o pastor Jefferson foi um pai para mim. Um pai, a vida toda. Vida toda. E hoje eu falei, a gente estava lançando algumas palavras, eu falei, pastor, eu quero agradecer em nome dessa equipe de trabalho aqui, porque o Senhor acreditou na gente, o Senhor nos abençoou, o Senhor não, eu falei você nos abençoou. E muitas vezes, o que Ele fez? Comigo, muitas vezes, puxão de orelha. Mas se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Então a vara dói, mas a vara dá um destino. O cajado dói, mas ele te mostra o caminho. Então, mesmo que a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma provação, se é permissão do Senhor, tem problemas que a gente se coloca. E aí a gente precisa resolver nossos problemas. Agora, se é um problema que é permissão do Senhor, entenda, o Senhor está cuidando, Ele já está te colocando no caminho. Por isso não temas. E eu quero terminar com Mateus 6,33, que a gente acabou de ler. Busquem, pois, em primeiro lugar, a banda pode subir, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Abaixe sua cabeça no seu lugar. Talvez, quando a gente fala sobre ansiedade, você pensou que ia ter uma fórmula aqui. A fórmula é um coração grato. A fórmula é oração, é súplica. A fórmula é entender aonde você encontra uma paz. A fórmula é saber que talvez hoje está tudo bem, mas amanhã pode não estar. E está tudo bem se não estiver bem.
porque ainda não vivemos uma vida plena, porque ainda não vivemos aquilo que o Senhor chama de céu. E enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos sendo moldados, estaremos sendo podados, passaremos por problemas, por dificuldades. Eu não sei se o seu coração está empalpitado em ansiedade. Eu não sei se você tem olhado para os seus problemas, suas dificuldades e tem visto elas maiores do que o seu Deus. Mas eu quero te trazer à memória. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir. Olhem para as aves do céu. Olhem para os lírios do campo. Não tem vocês maior valor do que eles. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com a sua vida. Não é uma vida de negligência, é uma vida de princípios. Deus, primeiro. Família, igreja, trabalho. Prioridades bagunçadas geram um coração ansioso. Nós vamos louvar ao Senhor. Depois eu quero orar uma oração simples, para que a paz do Senhor, para que o seu coração encontre a paz do Senhor. Você pode ficar em pé. Vamos adorar o Senhor com essa canção.